Tumor hormonal pode ter sido por conta da reposição hormonal? Excelente pergunta, Eusiane. Essa polêmica, né? Reposição hormonal e câncer de mama. Eu costumo dizer o seguinte, que não foi o hormônio, tá? Que talvez te causou o câncer. Ele talvez só acelerou o processo. A Edna aqui, um abração, Edna, lindo copo, ganhei também. Que bom, tem que manter ele sempre cheio e esvaziando, né, Edna? Como a gente já falou várias vezes, o câncer de mama, ele é multifatorial, ou seja, tem vários fatores de risco, né? Vai lá, história reprodutiva, o quanto que teve exposição aos hormônios próprios, idade, histórico familiar, sedentarismo, obesidade, bebida alcoólica, alimentação e tudo mais, e tudo isso o seu organismo vai lidando com essas coisas e chega um ponto, né, que ocorre um rompimento desses mecanismos de controle e acaba acontecendo câncer. Existem cânceres, a maioria dos cânceres, 70% dos cânceres de mama, eles têm receptores de hormônio, ou seja, eles usam o hormônio da mulher, seja endógeno, ou seja, o que ela mesma produz, ou seja, exógeno, que no caso é a reposição hormonal, como uma ativação desse processo de crescimento, tá? Como se fosse um combustível, a gasolina, para você entender um pouquinho assim, né? Não é bem isso, né? Mas a analogia tem suas limitações, mas vale. Então, o hormônio se liga ao receptor e essa célula se multiplica, tá? Então, pode ser que o hormônio ele apenas tipo acelerou o processo de crescimento, não necessariamente foi o fator causal. Ou às vezes pode ser que foi a gota d'água para transbordar isso, né? Ou seja, para isso começar a desenvolver. O que se sabe é que quanto maior o tempo de uso, maior o risco, né, dessa mulher desenvolver um câncer. Então, assim, principalmente depois de 5 anos do uso de reposição hormonal. Eu sou de uma época que eu vivi todas as fases, assim, antes de eu me formar, quando eu era ali acadêmico, no último ano, eu lembro nitidamente no ambulatório de ginecologia. A gente dava hormônio para todo mundo. A gente só não dava para quem não podia usar. Se pensava assim que a mulher e é verdade, assim, ela tinha muito mais qualidade de vida, tinha menos risco de doenças cardiovasculares, tinha menos risco de ter osteoporose. Então, assim, a gente receitava hormônio para todas as mulheres que chegavam na menopausa. No ano que eu me formei, que foi 2002, esse ano está fazendo 20 anos, então, saiu um grande estudo a respeito de reposição hormonal e câncer de mama, chama WHI. E foi uma bomba, assim, sabe? Tem coisas, assim, imagina notícia daquele plantão da Globo. Tanana, sabe aquela musiquinha, assim? Foi aquela musiquinha na cabeça dos médicos na época. Poxa vida, agora o hormônio causa câncer. E daí foi assim, todo mundo parou de prescrever reposição hormonal. Tanto que tem gráficos que mostram nos Estados Unidos, onde nessas coisas são muito bem assim estatísticas, a partir do momento que parou a prescrição, assim, não indiscriminada, mas a prescrição assim mais intensa de reposição hormonal começou a decair os casos de câncer de mama, né, por um tempo. Então, sim, a gente tem cânceres que são estimulados pelo hormônio, mas como eu te falei, assim, às vezes isso foi a gota d'água, ou foi o evento, né, o motivador, a gasolina, o combustível para o câncer desenvolver. Então, como é que é a prescrição de reposição hormonal hoje? A prescrição é o seguinte: se a paciente tem sintomas, o que acontece? Todo dia que eu recebo a pergunta dessa, doutor, eu posso usar reposição hormonal, né? Daí eu digo o seguinte: bom, depende. O que você está sentindo? Ah, doutor, eu tô em calorão, não consigo nem namorar com meu esposo porque tá seco, dói, arde, e isso que eu nem tenho vontade, eu só faço porque tem que fazer. E daí, de vez em quando, eu tuço hipercurina e a minha pele tá envelhecendo, não há creme que resolva, e eu não sei o que eu faço. Olha, eu digo, isso aí é menopausa, tá?
menopausa não é doença, é um processo natural, tá? É claro que ninguém gosta de sentir tudo isso, mas não é uma doença que está te causando isso, é o processo fisiológico natural. E eu digo, sim, mas já foi avaliado pelo seu ginecologista ou endocrinologista, né, a necessidade de repor um pouquinho de hormônio para esse processo ser um pouquinho mais lento, né, mais gradual. Doutor, mas eu tô com medo de usar hormônio por causa do câncer. Olha, essa é a minha fala para as minhas pacientes. Se tiver paciente minha aqui que eu já falei isso, pode colocar e ver se eu estou mentindo. Isso é uma balança entre riscos e benefícios, tá? Vamos lá. Você quer ter o benefício de melhora do calorão, de melhora da vagina ali, melhora desse processo todo que você está sentindo, dormir melhor, né? Ter menos ansiedade em relação a tudo isso? Sim? Sim, doutor, eu queria. Então, para você, o hormônio vai fazer bem. Agora, você sabe que existe um risco pequeno de ter câncer? Sei, doutor. Então, os benefícios que você vai ter com a reposição hormonal, eles vão superar esse medo que você tem de ter câncer? Ah, doutor, com certeza. Então, menina, vai ser feliz e usa seu hormôniozinho. Tá tudo certo, tá? Ah, tá bom, então vou usar. Agora, se você não sente nada disso, tá? Em primeiro lugar, você não precisa usar hormônio. Se você não precisa usar hormônio, não tem por que ter medo desse risco, né? Então, tudo é uma questão de balanço. Agora, tem mulheres, assim, que vão ter muito mais medo de usar hormônio do que os benefícios que ela vai ter. E daí, imagina todo dia você tomar um negócio, pronto, isso aqui vai me dar um câncer. Pronto, isso aqui vai me dar um câncer. Poxa vida, gente, né? Então, não usa. Então, é uma conversa franca, você tem que ter essa noção. Agora, esse risco de câncer é muito grande? Não, não é muito grande, tá? Então, assim, isso é uma conversa que você vai ter com o seu mastologista. Não é eu que vou dizer para você tomar ou não tomar, tá? Mas tem que ser avaliado essas duas coisas.